e aos amigos espirituais que são legítimos intérpretes do pensamento do Cristo, nós agradecemos. Agradecemos por este momento de aprendizado diante da doutrina consoladora do Cristo, que estes ensinamentos façam parte de nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Que assim seja. Muita paz a todos. Tudo bem. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos. É uma grande satisfação estudarmos esta doutrina maravilhosa, alinharmos nossos pensamentos em torno das diretrizes de segurança dadas por Allan Kardec. Allan Kardec, este verdadeiro herói, esta pessoa que nos trouxe realmente um missionário, trouxe a codificação espírita. Vocês sabem que Allan Kardec trabalhava tanto que ele chegava a desmaiar de tanto trabalhar, a ponto de um espírito Zéfiro chegar para ele e dizer assim: descanse. Vocês já imaginaram um espírito falar para nós descansarmos? Geralmente eles falam para nós trabalharmos, né? Certo? Mas ele falou para ele descansar, tanto que ele estava trabalhando por nós. Então ele já, de certa forma, já deu tudo o que nós precisamos para o nosso equilíbrio na doutrina espírita, na prática espírita, na seara espírita. Então, se nós pensarmos desta forma, nós vamos entender que para nós basta estudar. Estudar para poder formar o nosso interior, os nossos conceitos doutrinários, fortalecer o nosso ideal, e aí realmente nós teremos em nossa jornada como espíritas a forma mais correta de trabalharmos. Então, existe um parágrafo ali no livro A Gênese de Allan Kardec, Caracteres da Revelação Espírita, fala uma frase muito interessante. É um pequeno parágrafo, mas é um parágrafo gigantesco e daria um livro, daria vários seminários, várias palestras, que diz assim: a doutrina espírita tem a sua origem divina, porque foi trazido pelas esferas superiores para a Terra, sob os auspícios de Jesus. Não foi dita por completa, nem imposta crença cega, mas a sua elaboração depende do trabalho do homem. Veja só que frase, que responsabilidade colocou para todos nós, não é? Porque, naturalmente, quando nós estamos em uma casa espírita linda como esta, um verdadeiro posto de socorro, os espíritos não se materializam aqui e vêm trabalhar por nós. Nós é que temos que trabalhar. Nós é que temos que realmente trabalhar agradecendo. Não é trabalhar achando que estamos fazendo muito. Trabalhar agradecendo. Agradecer, agradecer, agradecer. Porque é uma oportunidade muito grande em nossa encarnação você trabalhar diante da doutrina espírita numa casa espírita. Quando nós desencarnarmos, nós vamos ter a verdadeira noção do que isso representa em nossa existência, em nossa encarnação. Certamente vai passar um filme diante de nós das nossas atividades na casa espírita e como espíritas, porque conforme tem uma lição do Evangelho intitulado Bons Espíritas, que é muito interessante aquela lição, quando os espíritos comentam assim: o espiritismo bem sentido
mas especialmente bem compreendido, leva o ser ao item anterior. E o item anterior é o homem de bem. Então vamos entender que tudo que o Espiritismo nos apresenta, tudo que ele nos apresenta, nos leva a sermos melhores hoje do que fomos ontem e com todos os motivos para melhorar para o futuro. Certo? Então, esta é uma correlação muito importante com o equilíbrio. Então, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Se o espírita não se transforma moralmente, o que está acontecendo? Ele está olhando a doutrina espírita somente ao nível intelectual. Ele não trouxe o espiritismo para dentro dele. E quando ele traz realmente o espiritismo para seu coração, primeiro que ele vê o quanto ele ainda precisa caminhar. Entra um certo conflito até. Depois ele percebe que falta aprender muitas nuances no ensinamento espírita. O próprio Livro dos Espíritos é assim. Quando você lê o Livro dos Espíritos, vamos supor, você lê o livro com 18 anos. Aí você lê com 30, com 40, com 50, vai lendo o Livro dos Espíritos. Cada vez que você lê, você encontra lições que passou despercebido, você não entendeu na época. Nas entrelinhas fala muito. Então, o Livro dos Espíritos é muito mais do que um livro. É um verdadeiro tratado sobre a vida humana. Quando o espírita começa a compreender isso, ele percebe que motivos suficientes para se libertar das suas imperfeições. Então ele faz aquele exercício diário de reforma íntima. Ele analisa sua forma de pensar, sua forma de agir, sua forma de se expressar através da voz, assim por diante. Porque sabemos todos que a doutrina espírita, sendo a fé raciocinada, a fé movida pela razão, quando a pessoa compreende o que o espiritismo passa, ela encontrará motivos suficientes para lutar por sua melhora. E ele encontrará esses motivos. Não é um puritanismo religioso, não é um atavismo religioso, a parte moral que a doutrina espírita passa para nós. É uma verdadeira fórmula de bem viver. Então, quando nós estamos na seara espírita, encontramos lições todos os momentos, todos os instantes. Mesmo quando você faz a sua reflexão interior, quando você recorre à prece, você, em silêncio, porque Deus conversa conosco no silêncio das nossas almas, quando nós estamos em silêncio, nós percebemos quanto ainda falta, percebemos um sentimento equivocado, um pensamento equivocado, assim por diante. Nós estamos explicando isso para dizermos a importância do estudo. Então, quero parabenizar a casa por este momento e por outros momentos de estudo que a casa oferece. A casa espírita que tem estudo é uma casa segura. A casa espírita que promove realmente estudos coletivos tem a segurança dada pelos espíritos amigos e por Allan Kardec para todos nós, que é isso que é necessário. Porque, vejam, a doutrina espírita é algo novo. Tem pouco mais de 160 anos. Nós estamos aprendendo a lidar com a doutrina espírita ainda, não é? Porque essa palavra revelação, a doutrina espírita é uma revelação com várias características de revelação, certo? Revelação vem do verbo latim revelare, que significa retirar o véu. Então vamos dizer assim, vou pegar um livrinho aqui para ajudar. Levantou-se uma pequena franjinha do véu e já nós fazemos uma confusão danada com isso. Por quê? Porque nós ainda estamos alcançando
aquilo que Allan Kardec intitulou como maturidade do senso moral. Nós estamos adquirindo isso, estamos aprendendo a lidar com o que a doutrina espírita nos passou, aprendendo realmente a lidar com isso. Isso leva tempo, leva algumas encarnações, inclusive. Então, esse trabalho que nós vamos fazer hoje é dividido em 2 blocos. Esse primeiro bloco, nós vamos falar especificamente das obsessões. O segundo bloco, nós vamos falar da mediunidade, da prática mediúnica. E nos últimos 30 minutos, aproximadamente, nós abriremos para perguntas, certo? Então, vamos falar a respeito das obsessões neste primeiro bloco. Então, antes eu gostaria de dizer que nós, na sua grande maioria, esquecemos a força do pensamento. O pensamento nosso, ele é a linguagem universal dos espíritos, certo? O aparelho vocálico dado por Deus para nos expressarmos aqui na encarnação é como se fosse uma materialização de um atributo de comunicação que todos os espíritos têm. Por isso, ele é muito mal utilizado ainda, as pessoas falam muitas palavras chulas. Vamos comentar isso depois, mas nós temos que tirar isso da nossa existência. As palavras têm uma força muito grande, assim como os pensamentos. Não é? Eu estava saindo de uma cidade, tinha feito uma palestra. Como é que é o nome da cidade? Catiguá. Já ouviram falar da cidade de Catiguá? Catiguá é uma cidade pequena, mas muito bonita cidade, uma casa espírita excelente. Na saída da cidade tem uma placa, que eu fiquei encantado com a placa. Dizia assim: pense em Deus e boa viagem. Não é bonito isso? Aquilo traz uma vibração muito grande. Aquilo lá modifica, a pessoa às vezes sai mal-humorada, sai apressada, lê uma placa dessa, já modifica um pouco o seu aspecto de pensamento. Né? E o pensamento, ele irradia. O pensamento não está preso em nossa caixa craniana, né? Tudo que nós pensamos irradia. A vibração que nós emitimos também irradia. Quando você, por exemplo, faz uma vibração de amor, quando você procura realmente trabalhar a fraternidade em seu coração, os pensamentos elevados, você irradia esta vibração, forma uma psicosfera positiva em torno de ti, certo? Uma vibração, um campo mental positivo, que vai permitir com que os espíritos bons se aproximem e possam te inspirar, possam te ajudar na marcha reencarnatória, assim por diante. O contrário também acontece. Se a pessoa é pessimista, é derrotista, tem pensamentos de desamor, de vingança, de mágoa, de melindre, você irá também irradiar essa energia e se aproximará àqueles espíritos que nutrem a mesma vibração. Porque o nosso pensamento, ele é formado por ondas mentais, não é? Frequências vibratórias. Seria a mesma coisa, você está na estação AM, você quer mudar para a FM, você tem que mudar a frequência, não é? Se você quer ir de uma estação para outra, na mesma faixa, você também tem que pôr a frequência certa. Do ponto de vista espiritual, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, baseado nisso, nós podemos entender o seguinte, que nós somos os agenciadores dos espíritos que nos acompanham. Todos nós. Aquelas companhias espirituais que temos, depende também da forma como agimos. Certo? Allan Kardec ele abordou em vários momentos a questão das obsessões. Tem ali no livro dos médiuns, não é o acaso que Kardec colocou no livro dos médiuns, porque o médium é uma pessoa descomplicada, não é verdade?
Ele botou ali na faixa, no livro dos médiuns, não ao acaso. O médium é uma pessoa comum, como qualquer pessoa. Ele tem essas contas para pagar, ele tem os seus problemas, ele tem seus medos, suas angústias, ele tem seus momentos de altos e baixos também, porque a nossa evolução na Terra, aqui neste nível evolutivo que nós estamos, é muito cíclica, não é? Nós estamos caminhando felizes e contentes, uma pequena vicissitude, a nossa vibração já desaba. Aí nós começamos a atrair alguns fantasmas psicológicos, não é? Pessimismo, derrotismo, etc e tal. E pronto, criamos um campo mental próprio, aproximação do que nós chamamos obsessores, que na verdade são irmãos nossos que estão em engano. Obsessores não são nossos inimigos. Os obsessores não são um lixo para a gente colocar de lado. Eles são nossos irmãos. E se nós conseguimos já entender a importância do amor e da fraternidade, nós temos que tratar deles desta maneira. Certo? Porque se tratássemos de uma maneira diferente, nós alimentaríamos a sua perturbação. Então veja que interessante, nós estamos em um mar vibratório, não é? Vibrações de todos os tipos nos cercam. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala no capítulo 28, fala a respeito das obsessões das pessoas que aparentemente são pessoas dignas e corretas. Vocês já viram pessoas dignas e corretas, honestas, que pegaram obsessões? Já perceberam, já se depararam com isso? Mas a pessoa é uma pessoa tão boa, a pessoa é tão digna, ela é correta, ela não tem abusos, nada disso. Como essa pessoa pegou essa obsessão? No Evangelho fala isso. Algum defeitinho de personalidade. Ou a pessoa é muito teimosa, ou a pessoa é muito sistemática, ou a pessoa tem um pensamento ainda um pouco turvo, que não expõe socialmente. Os obsessores pegam exatamente esse ponto no momento de invigilância, não é? Viram que a pessoa caminha feliz e de repente cai, porque a nossa evolução ela é muito cíclica, não é? Quando nós formos, por exemplo, espíritos bons e benévolos, espíritos puros, nem se fale, a nossa evolução será mais retilínea, porque os sentimentos bons brotarão naturalmente de nós, não é? Naturalmente de nós. Então, não abriremos campo mental para as obsessões, certo? Não abriremos campos mentais para a obsessão. E, deste modo, vamos ver também no livro, lá no livro dos médios, a classificação dada pelos amigos espirituais. Obsessões simples, a primeira. A obsessão simples, lá no livro dos médios, ele estava fazendo uma correlação com a prática mediúnica, porque ele estava falando dos médiuns, né? Então, médiuns invigilantes, médiuns que ainda trazem a vaidade no coração, o egoísmo, não é? Eles podem ficar sujeitos às obsessões passageiras. Ou então um médium que não se controla, e tem excessivamente altos e baixos. Aqueles espíritos de maneira passageira se vinculam mentalmente àquele médium, perturbando o médium e dando comunicações da forma que eles querem. Obsessão chamada fascinação, uma das mais difíceis, onde a pessoa perde o discernimento em sua vida. E como é importante o discernimento na mediunidade, não é? Eu diria que é um dos instrumentos mais importantes para o médium. Ele ter como discernir se aquilo lá está realmente certo ou não está certo. Geralmente a fascinação vem de muito tempo, vem de muito tempo. A pessoa vai se envolvendo com aquela fascinação, não é? E é como se fosse um hipnotismo.
A fascinação geralmente é dada por um espírito pseudo-sábio. Lembra da escala espírita? Um espírito pseudo-sábio, que quer impor o seu sistema, quer impor o seu pensamento. Então, ele sugere práticas completamente contrárias à prática mediúnica. Completamente contrária. A doutrina espírita, quem realmente está dentro de uma casa espírita, estudando o espiritismo, não é necessário nenhuma terapia alternativa, nenhuma prática alternativa. As terapias alternativas é espiritualismo. Mas o espiritualismo não há problema nenhum, você pode ser espiritualista. Desde que aquilo seja honesto, desde que aquilo seja que acrescente, uma prática que acrescente, você pode ser, mas não é espiritismo. Espiritismo é Jesus e Kardec. Esse é o espiritismo. Se nós olharmos ali, está fora, está ali na doutrina espírita, não é espiritismo, se não está ali. Então, algumas práticas a gente vê nas casas espíritas, não é? Como, por exemplo, cromoterapia, apometria, reiki, não é espiritismo. Simples. Agora, é espiritismo o que Allan Kardec sugere. O bom uso da mediunidade. Porque nós sabemos que a mediunidade sempre fez parte da história humana. Sempre fez parte, é inerente ao ser humano. Não é? Manifesta-se e sensibiliza-se no perispírito. E também organicamente. Chegou uma hora que Allan Kardec falou que a mediunidade também é orgânica. Manifesta-se na glândula pineal, sistema nervoso central. Se sensibiliza no perispírito e é inerente ao espírito humano. Todos nós temos mediunidade, variando a graduação. Mas as obsessões, segundo Allan Kardec, é a aproximação e a indução de ideias de um espírito. No livro dos Médiuns fala um espírito mau. No Evangelho segundo o Espiritismo, de um espírito qualquer que influencia de maneira desequilibrada uma outra pessoa. E como é que ele influencia? Ele influencia porque ele acha campo para isso. Se ele achar campo para isso, ele influencia. Então, nós temos que ver assim. Eu já vi muitos casos de obsessão, mas muitos casos mesmo. E todos eles sempre dependeu do obsidiado também fazer a sua parte. Porque imagine, nós estamos aqui em uma casa espírita, vamos supor, o marido chega nervoso em casa, a mulher coloca o nome dele para a desobsessão. Será que é o caso? Será que ele está obsidiado mesmo ou é o gênio dele? Porque nós temos um obsessor chamado gênio que precisa ser doutrinado todos os dias. É ele que atrai os outros. É ele que realmente promove em nosso interior esse desacordo vibratório, fazendo com que os espíritos que ainda não são esclarecidos venham até nós. Eu não gosto muito da palavra espíritos inferiores, porque dá a impressão que nós somos muito superiores, né? Mas vamos dizer assim, aqueles espíritos que estão ainda em engano, nossos irmãos que ainda não se encontraram, não é? Os espíritos menos felizes, eles estão muito próximos à Terra. Muito próximos à Terra. Aliás, gostaria de afirmar que a maioria dos habitantes da Terra veio da região dos umbrais. A grande maioria. Agora, como é a região dos umbrais? Aí a pessoa pode dizer, meu Deus do céu, eu estava lá no umbral antes de vir, mas tem um porém. Vocês sabem que nos umbrais existem milhares de colônias espirituais e postos de socorro. Ou a pessoa foi recolhida, de lá reencarna e para lá volta quando desencarna, ou ela realmente ainda está vinculada às questões do umbral. Certo? Porque se você hoje pensa que está fazendo bem a alguém,
o que já é maravilhoso e excelente, pode ser a primeira encarnação que você está pensando assim. Pode ser que na encarnação anterior você não desse importância a isso. Entende? Então, nós estamos dentro de uma grande escola que é a Terra. A Terra é uma grande escola, porque as nossas vicissitudes, que servem como instrumentos de evolução, eles são necessários nesta vida aqui. Então, nossos equívocos vêm à tona quando nós estamos encarnados, nossa verdade vem à tona. A maneira como nós escolhemos, através do livre-arbítrio, é a verdade do Espírito se manifestando, não é? Então, quando nós escolhemos, dependendo do que nós escolhemos em nossa vida, nós estamos transmitindo aquilo que está em nosso coração. Então, como nós estávamos falando da fascinação, afinal, a fascinação é muito perigosa, muito perigosa. Eu já vi, por exemplo, um caso que dizia assim, você sabe que se você olhar as nuvens, você vê muitas coisas, né? Certo? Um médium que tinha certeza que olhava, via Dr. Bezerra de Menezes no céu, nas nuvens. Claro, a barbinha branca, as nuvens. Ele fazia uma associação, não é? É fascinação. É fascinação. Porque qual a característica, por exemplo, de uma revelação como a doutrina espírita? Primeiro, o caráter universalista, certo? Todas as pessoas precisam ter aquela informação. Se você vir, por exemplo, que essa informação é somente de um lugar e através somente de um médium, o médium está fascinado. Está completamente fascinado, não é? Então, quando a fascinação não é sujeito só aos médiuns, qualquer pessoa pode adquirir uma fascinação. Você pode ser fascinado por um regime, por um sistema, por uma pessoa, por um artista, por exemplo. Você pode ser fascinado por muitas coisas. É um outro espírito pseudo-sábio, geralmente, que está te hipnotizando, ele está passando o seu sistema. E Allan Kardec é muito claro quando ele diz, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós todos temos os espíritos perto de nós, que nós abrimos campo para isso, certo? E que nós somente nos libertaremos das fascinações se prestarmos bastante atenção no que é certo e no que não é certo. Quando a pessoa tem algumas características, geralmente você olha um fascinado, você não pensa que ele é fascinado. Ele não tem nenhuma demonstração, por exemplo, de nervosismo, de ansiedade. Ele não tem nenhuma demonstração assim de desequilíbrio. Mas quando você começa a conversar com ele, você percebe as nuances da fascinação. Eu vou contar um caso de fascinação que aconteceu dentro da doutrina espírita. Vocês já ouviram falar do Rusteng? Ouviram falar do Rusteng? O Rusteng era fascinado. Por quê? Qual a característica da fascinação de Rusteng? Ele ouvia somente uma médium, que era sua prima, certo? Que recebia, olha que beleza, os apóstolos. Eu fico pensando nisso. Uma vez uma senhora falou para o Chico assim, Chico, eu preciso trazer para você um médium que recebe os apóstolos. Aí o Chico disse assim, se ele recebe os apóstolos, eu que tenho que ir lá vê-lo, né? Mas vejam, essa médium prima do Rustem recebia os apóstolos e colocou aquele livro Revelação da Revelação, nome do livro de Rustem. Kardec alertou Rustem. Kardec falou assim, olha, você está passando perigo. Você tem que observar a universalidade da mensagem, não é? E ele não fez isso. Ele tinha dinheiro, o Rustem, ele pagou a edição e editou o livro, certo? Mas não só os apóstolos. Ele recebia também Moisés. Ele recebia outros espíritos de igual quilate.
não é? Então, vejam, ele entrou nesta fascinação sob o alerta de Allan Kardec. Veja só que coisa. E agora, como é que Kardec vai nos alertar? Através do estudo. Ele deixou todo o material pronto. Além da universalidade da mensagem, um compromisso com a verdade. Então, se você vê uma revelação muito fora de sintonia, desconfie. Se você vir uma placa dizendo assim, médium X resolve todos os seus problemas, saiam correndo que não é verdade. Não existe isso também. Não é papel do médium fazer isso. Certo? Então, fascinação. Fascinação realmente é uma condição vibratória, também mente a mente, como se fosse um hipnotismo. Então, a característica dos benfeitores, falou no Evangelho, inclusive, eles sempre querem combater estas ideias. Os benfeitores sempre querem sugerir transformação moral. Os benfeitores nunca querem viver por você. Eles nunca dizem, faça isso, faça aquilo, que você terá aquilo. Eles nunca querem tirar o seu instrumento de evolução, que muitas vezes é uma enfermidade, é uma dor, é um problema, é um instrumento de evolução. Porque nós nunca temos aquilo que não damos conta de suportar. Tudo que nós temos, nós damos conta de suportar. E se não fosse assim, seria contra a própria lei da evolução, não é? As vicissitudes educativas, ao invés de nos levar à evolução, nos levaria à derrocada, fugiria da finalidade, as provas, os resgates, né? As expiações fugiriam da finalidade, que é nos fazer evoluir, certo? Um benfeitor espiritual nunca dá respostas prontas. É interessante, às vezes, sabe qual que é o atendimento fraterno correto? O atendimento fraterno correto é quando a pessoa vai no atendimento fraterno e sai um pouco preocupada, ou sai um pouco aborrecida, ou um pouco decepcionada. Por quê? Porque às vezes a maioria das pessoas que procuram um atendimento fraterno é para ouvir o que quer ouvir. E lá o médium correto vai dizer o que precisa ser falado. Eu vou contar uma historinha, outra historinha do Chico, só para nós vermos essa questão. Essa foi uma senhora a contar. Chico tinha muito disso, não é? Sua mediunidade exacerbada, muito maravilhosa, né? A pessoa chegava e contava um caso para ele. Olha, Chico, aconteceu isso, eu passei por aquilo, eu tive este problema. E ele ouvindo, assim, ouvindo. Quando ele olhava por cima do óculos, assim, se podia esperar que vinha uma novidade, né? Aí terminou a orientação, ele disse assim, agora vamos contar a verdadeira história. E contava o outro lado da história que a pessoa não tinha contado. E a pessoa saía, então, decepcionada ou envergonhada também, não é? Então, qual a finalidade do atendimento fraterno numa casa espírita? É dar respostas prontas? Não, não. O atendimento na casa espírita é para falar o que a pessoa precisa, é falar o que a pessoa tem necessidade, não ter fantasias, não é? Não ter fantasias. Uma vez uma pessoa foi me procurar no atendimento fraterno, ela me olhava um pouco estranho, assim, e falou assim para mim, o que você tem a dizer sobre minha vida? Eu falei, nada. Quem sabe da sua vida é a senhora, não é? Aí ela falou, mas eu quero falar então com o espírito mesmo. Eu falei, você está falando com o espírito. Ele está encarnado, mas é um espírito, não é? Ela falou assim, não é isso que eu estou procurando. Eu estou procurando tudo com fraternidade, eu falei, certo? Tudo com fraternidade. Aí no final ela falou assim, quanto é? Eu falei, nada.
E veja, ela estava procurando cartomantes, ela estava procurando pessoas que dão respostas prontas, adivinhos, e está cheio por aí. Nós falávamos dos pitons, das pitonisas do passado, não é? Mas tem tantos desses por aí. Basta você pagar que você ouve o que você quer, não é? Então, é isso que nós temos que tomar muito cuidado na mediunidade. O número de espíritos imperfeitos, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, pululam por toda a esfera terrestre. Porque nós estamos com 30 bilhões de espíritos aproximadamente e 8 bilhões de encarnados. É aproximado o número, né? Mas é mais ou menos por aí, certo? Nós vemos por nossa família mesmo. Nossa família não é muito maior do lado de lá do que daqui, né? Avós, pais, irmãos, tios, tias, né? Então tem muito mais espíritos. E o que que eles têm? Eles têm ânsia de impor os seus sistemas imperfeitos, porque eles ainda estão apegados à Terra. Eles ainda trazem em sua estrutura psicológica as impressões da matéria. Eles querem, por exemplo, continuar com a vida, às vezes de poder, às vezes de beleza, às vezes de influência que tinham na Terra e não encontram na vida espiritual. Eles querem nutrir muitas vezes o mesmo vício que tinham na Terra, bebida, tabagismo, não é? A drogadição, o sexo desvalorizado, a promiscuidade, o jogo. Muitas vezes os espíritos querem isso, querem continuar da mesma forma que eles tinham na Terra, por não terem uma consciência da continuidade da existência na vida espiritual. Porque eles próprios, psicologicamente, estão apegados ainda às impressões da matéria. Eles não se desprenderam da questão da nossa vida material. A vida material para eles ainda fala muito alto. O seu psiquismo está muito preso em si mesmo, através do egoísmo, através do materialismo que eles nutrem. Então, eles têm dificuldade em se desapegar depois que desencarnam. E na Terra, eles procuram pessoas que nutrem a mesma sintonia que eles. Os guerreiros, por exemplo, quando desencarnam, continuam querendo guerrear. Vocês já ouviram falar da transição planetária, né? Muitos palestrantes aqui acho que já falaram da transição planetária, não é? A transição planetária é um momento espiritualmente histórico que nós estamos passando. Muitos espíritos das regiões do umbral estão sendo degradados para mundos compatíveis com o seu estado espiritual. E esses espíritos têm verdadeiros exércitos. E esses exércitos têm comandantes. Quando os comandantes vão procurar o exército, cadê o exército? Foi degradado. Então eles obsidiam as pessoas da terra para continuar o seu domínio. Por isso que nós estamos vendo tantas obsessões coletivas na Terra, não é? Obsessões, fascinações coletivas. As pessoas parecem que perderam um pouco o rumo, perderam um pouco os ideais. As pessoas estão agressivas, elas estão hostis. Percebem? Vocês devem estar percebendo isso ultimamente. É exatamente porque a vida espiritual nas regiões do umbral ela está fervilhando de ações das esferas superiores, perturbando os invigilantes da terra. Tudo isso estava previsto por Jesus, quando ele disse assim: no final dos tempos, ou seja, final desse ciclo planetário, haverá guerras, rumores de guerras, pai contra filhos, filhos contra irmãos, não é? O enfraquecimento da fé. Tudo isso previsto por Jesus. Nós estamos sendo testemunhas deste momento. Então, nesse momento, ainda mais,
nós temos que nos vigiar constantemente, constantemente, até o final da existência terrena, porque nós podemos tropeçar no último degrau e cair. Quantas pessoas já com a idade avançada, que por invigilância entram num processo obsessivo muito grande, nós observamos isso a todo momento. Agora, as fascinações coletivas é uma característica também da transição planetária. Estamos vendo isso a todo momento também. Todos nós, não é? E a obsessão mais difícil, a chamada subjugação. A subjugação, ela é a obsessão mais grave, com vários graus, naturalmente. Mas Allan Kardec, no livro dos Médiuns, falou a respeito dos médiuns subjugados. Tem dois efeitos. É quando o espírito toma o perispírito todo do médium. O perispírito dá uma pequena deslocada, certo? E tem uma imantação completa do perispírito e a pessoa se torna, então, subjugada. A pessoa passa a tomar o espírito passa a tomar as rédeas das decisões do psiquismo da pessoa subjugada. Então, tem dois efeitos no médium, os efeitos físicos. O médium tem manifestações mediúnicas violentas ou completamente desequilibradas, e efeitos morais. O médium assume a moral do espírito que está obsidiando. Na pessoa comum, que não tem a mediunidade tão exacerbada, a mesma coisa. Efeitos morais, a pessoa assume a moral do espírito que está obsidiando. Já viram aquelas pessoas que falam sozinhas na rua? Aquelas pessoas muito agressivas? Pessoas que tiram as roupas nas ruas? Não é? É algo muito triste, um quadro muito difícil. Isso é uma subjugação. Hoje nós estamos, nesse momento de transição, vendo, a olhos vistos, assim, subjugações muito difíceis. Já viram os jovens que procuram se identificar como animais? Já viram isso que está aparecendo? Essa é uma das subjugações mais insidiosas que existe. Eu, inclusive, vi na internet esses dias a filha de um casal se identificava como sendo um cão, certo? Aí o pai não teve dúvida, pegou uma gamelinha, colocou ração e colocou a filha no quintal. Em 2 dias passou a subjugação dela. Entende? Então é um momento também, não é? É um momento vibratório que nós estamos, certo? Então essa todas as obsessões, vamos dizer assim, não é necessariamente só culpa nossa, porque você pode estar inconsciente daquele momento. Você pode estar invigilante, não ter percebido, não conhecer, por exemplo, as questões da obsessão, não é? A grande maioria da humanidade não conhece, mas existe esta indução obsessiva na Terra no momento. Por isso que nós temos que nos vigiar muito nessa época, principalmente os médiuns, porque é um momento em que atmosferas de fascinação imensas estão sobre a Terra. A Terra está passando, sim, por um momento espiritualmente histórico para a humanidade. Espiritualmente histórico. E o que a gente recomenda numa subjugação, se a pessoa está em uma atividade espírita? Recomenda-se o tratamento espiritual, naturalmente, e o tratamento clínico também. As duas, causa e efeito. Então, a pessoa tendo ali os 2 tipos de tratamento, e até um terceiro, não é? Que seria aqueles grupos de ajuda. A gente conhece aqueles grupos de ajuda que as pessoas se reúnem, contam o mesmo caso que estão passando, porque geralmente uma subjugação também está ligada à viciação, também está ligado não só ao comportamento, mas a viciações. Porque o vício é uma falta de identificação com o eu. A pessoa perde o seu eu. É como se fosse um surto psicótico, quando a pessoa se atira em um vício, certo? Então, ela perdendo isso,
ela passa a ser joguete nas mãos dos obsessores. O obsessor que nutria, por exemplo, o alcoolismo quando encarnado, ao desencarnar sente abstinência, maior do que a abstinência aqui na Terra. Porque aí já não é mais uma abstinência química, é uma abstinência da psique, não é? Então, ele quer sentir aquela sensação de novo, que o vício proporcionava. Se vincula a alguma pessoa e suga o teor fluídico daquele indivíduo, nutrindo-se também da sensação, junto com o encarnado. Eu conheci, por exemplo, uma pessoa que era secretário de uma casa, outra casa espírita que eu dirigi em São Paulo, né? E ele falou para mim assim, foi me entregar chaves da casa, falando assim, olha, eu estou te entregando as chaves porque eu não dou conta de mim. Ele tinha o vício do jogo. Era uma pessoa extremamente digna, extremamente correta. Tanto é que entregou a chave, não é? Mas extremamente correta. Mas ele falou para mim assim, eu estou em minha sala, assistindo televisão com a minha família, de repente me invade uma vontade de jogar tão grande. Quando eu me dou por conta, eu estou de frente à máquina de jogar no bar, perto de casa. E é interessante que eu não me lembro do trajeto da minha casa para o bar. Vocês viram? Envolveu-o psiquicamente de uma forma tão intensa que ele ficou como que entorpecido. Quando ele se via, ele estava jogando. E aquele espírito certamente nutria o jogo, o vício do jogo, junto com ele, jogava junto com ele, incentivava para que ele jogasse. Os outros vícios, a mesma coisa. Além da escravidão química, vamos dizer assim, tem a escravidão espiritual. Por isso que nós recomendamos 2 tipos de tratamento, não é? Um para desintoxicar, certo? Porque a pessoa desintoxicada consegue discernir um pouco mais, e a parte espiritual. Já vi muitas pessoas que conseguiram sair de uma subjugação. E os transtornos mentais unido às obsessões? É claro que a humanidade está realmente, com mais da metade, é sujeita a transtornos mentais, de todos os tipos. Estamos, por exemplo, na era das depressões, na era dos surtos neuróticos, psicóticos, né, das fobias. Estamos numa era muito difícil. E os transtornos estão, sim, ligados à obsessão. Todos eles. Para explicar isso, nós vamos abrir um paralelo e explicar assim. No Livro dos Espíritos, fala que a pessoa desencarna. Ela não desencarna porque o espírito sai do corpo. Lembram-se disso? Ela desencarna porque o corpo já não consegue mais sustentar o espírito. O mau funcionamento orgânico, o fluido vital se esvai, e ao fluido vital se esvair, o espírito gradativamente vai se desprendendo das impressões da matéria, depois é auxiliado pelos benfeitores espirituais, assim por diante. Então, o corpo já não consegue mais sustentar o espírito. O transtornado mental tem um mau funcionamento químico do cérebro, certo? Então, o perispírito fica um pouco deslocado e fica mais sujeito às obsessões. Nós recomendamos também que as obsessões nos transtornados mentais seja também clínica, psicológica e espiritual. Tanto o remédio psicotrópico do psiquiatra, como o tratamento com o psicólogo também, como também o tratamento espiritual. Aí a pessoa consegue viver da forma que deve, consegue se tratar da forma que deve. O tratamento espiritual não é só vir à casa espírita e pedir ali um trabalho de passes, não é? Um tratamento de passes. Vir à casa espírita não é só isso. É a pessoa se instruir da necessidade imperiosa dela mudar como pessoa.
dela se evangelizar. Se ela conseguir fazer isso, realmente ela vai estar fazendo o melhor tratamento que existe, que é o tratamento da melhora de si mesmo. A melhora de si mesmo. Então vejam, as obsessões, elas são muito variadas, né? Muito variadas. E o campo mental que nós arrumamos em nosso coração é que vai fazer com que a nossa história espiritual com esses espíritos se faça, certo? Então, por exemplo, nós estamos nos relacionando uma pessoa com outras pessoas aqui na Terra, certo? Estamos nos relacionando. Às vezes tem uma pessoa ali que é mais complicada, tem outra pessoa ali encarnada e é um pouco mais complicada também. Ou nós somos complicados? Depende, não é? Do ponto de vista espiritual, existe essa variação também. Allan Kardec fez um estudo a respeito das simpatias e antipatias espirituais. Um espírito simpático a você pode ser simpático a você para as coisas erradas também, certo? Ele concorda com a sua atitude errada. Então, ele é simpático a você, certo? Ou ele pode lhe sugerir a mudança, se você abre campo para isso. Veja como é importante nós observarmos isso. Então, vir à casa espírita ou colocar o nome de alguém na desobsessão, ou você mesmo procurar se vigiar, depende da nossa atitude, depende da nossa forma de agir nova. Porque se você adquirir uma obsessão, pode ser simples, pode ser fascinação, pode ser uma subjugação, você é que deu largada para isso. Você é que abriu portas para isso. Agora eu vou dizer de uma obsessão em uma casa espírita. Eu já acompanhei obsessões em casas espíritas, em que a casa espírita inteira se perturbou. Existe uma lição de Humberto de Campos, intitulada Bichinhos. Já ouviram? Leiam. Muito importante isso. Todos observavam a casa espírita, que era uma árvore frondosa, bonita, todos ficavam admirados, não é? E não prestavam atenção com os bichinhos, branquinhos, pequenos, assim, que tinha no caule, embaixo. Aqueles bichinhos foram entrando pelo caule e a árvore ruiu. Esses bichinhos são nossos melindres, são as fofocas, é a falta de união, é a falta de fraternidade. São esses bichinhos numa casa espírita. Porque nós estamos em um panorama espiritual na Terra em que existe uma força contrária ao bem. Para fazer o bem não é simples. Fazer o bem, você não receberá aplausos dos espíritos. De forma nenhuma. Se eles fizerem isso, é obsessor, hein? Se aparecer uma mensagem te elogiando, não é benfeitor, é obsessor, para que você caia, né? Então, eles mexem com aquelas fraquezas humanas. Se a pessoa tem uma fraqueza na região sexual, é lá mesmo que eles atingem. Se a pessoa tem uma fraqueza de egoísmo, ela se torna muito mais egoísta. Se ela, por exemplo, tem um problema físico crônico, eles incentivam aquele problema de saúde crônico para te impedir de ir às tarefas. Se elas veem que você não gosta deles, ou daquele dentro da casa espírita, eles incentivam você a gostar cada vez menos, para criar sabores. Não existe isso na Terra também? Não tem aquelas pessoas que colocam um contra o outro e ficam de fora de espectadores, só olhando, não é? Então, acontece até no ambiente de trabalho isso. Até no ambiente de trabalho. Vocês já viram, devem ter passado por isso, quando entra uma pessoa nova em alguma atividade profissional, ela fica o Cristo de todos ali, né? Todos querem
realmente atingir aquela pessoa. Pessoas de 20 anos de casa querem que ela tenha a mesma experiência que essa de 20 anos. Começam a atacar a pessoa, começam a caluniar a pessoa. Você que já está com os eflúvios consoladores do Espiritismo no coração, vai vir uma pessoa dizer assim: você viu o que ele fez? Se eu fosse você, eu faria isso, 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 isso. O que você vai fazer? Aí você vai falar assim: eu vou orar por ele. E vou ver se ele precisa de ajuda. E vou aproveitar, vou orar para você largar de ser maledicente também. Entende? É assim que o espírita vai começar a agir. É uma atitude nova. O espiritismo nos convida a uma atitude nova. Lembra da definição de Allan Kardec? O espírita, o verdadeiro espírita, é aquele que hoje é melhor do que ontem e amanhã é melhor do que hoje. Aí a pessoa pode dizer assim: mas eu não me lembro do meu ontem. Como é que eu posso ser melhor que ontem? Ora, é só ver os seus equívocos. Faça um autoexame, faça uma avaliação das suas atitudes, seus pensamentos. Se você identificar em você, por exemplo, o egoísmo, saiba que isso é um dos motivos principais de você estar reencarnado. Se você identificar que você é um pouco agressivo, é um motivo. Trabalhe isso, porque você, espírita, sabe da consequência das coisas, não é? Você é autor do seu destino. Então, todos nós somos autores do nosso destino. Então, você sabe, você vai encontrar motivos suficientes, certo? Para modificar aquele aspecto pernicioso que ainda existia dentro de você e vai se sentir mais leve, vai se sentir mais completo, vai se sentir mais autoconhecido, certo? Quando nós conseguimos banir dos nossos corações os nossos equívocos, é um motivo de grande júbilo para aqueles espíritos simpáticos a nós que nos acompanham e para nós mesmos. Você se lembra das fases de recuperação dos espíritos, que está lá no livro Céu e Inferno de Allan Kardec? Está lá no Código Penal de Vida Futura. Primeira fase, o arrependimento. Sem arrependimento, não é possível mudarmos. Mas aquele arrependimento positivo, não aquele arrependimento autodepreciativo. O arrependimento positivo, que é onde você identifica que você errou, você sabe que você vai ter como consertar aquilo, e você, ao identificar, sabe exatamente onde deve mudar. Então, arrependimento. Aí você vai ter a segunda fase, que é o esclarecimento, e a terceira fase é a reparação, que se dá através da reencarnação. Quer dizer que nós estamos no lugar certo, na hora exata, que precisamos estar nesta vida. Se nós nutrimos revolta e azedume no momento que nos encontramos, abrimos portas para espíritos que querem nos desestimular, certo? Então, temos os parentes, é tão fraterno e suave o convívio com os parentes, não é? Não é assim? Com todos os parentes? Dizem que é igual ao colesterol, tem o bom e tem o ruim, não é? Certo? Mas nós vemos que as pessoas que estão próximas a nós, elas necessitam estar em nós perto delas, para exercitarmos em nosso coração uma mudança. Então, nós estamos comentando aqui as maneiras de nos libertarmos das obsessões. Quando você sente uma ideia sugerida, certo? Que você geralmente não está pensando, que você, ao contrário, quer se libertar. Por exemplo, uma pessoa te prejudica. Você quer, no teu íntimo, esquecer. Você quer relevar. Você quer perdoar aquela pessoa. Aí você ouve uma sugestão para não fazer isso, para revidar. Podem ter certeza que é uma obsessão. Podem ter certeza que é uma obsessão. Ou para você mesmo, ou aquele obsessor é inimigo daquele outro.
é antagonista do passado, não é? Ou você tinha um hábito infeliz, de algum vício, por exemplo, certo? Aí você conseguiu se libertar daquele vício. Está conseguindo. Aí você ouve uma sugestão assim: ah, só um pouquinho, ah, só um pouquinho mais, não tem problema. É obsessão. É obsessão também. Você está muito desanimado, assim, de uma hora para outra. Não aconteceu nada. De repente vem um desânimo muito grande, vem um pessimismo muito grande. É uma melancolia, muitas vezes imposta pelos espíritos obsessores. Porque o que não falta são espíritos melancólicos. Inclusive, um sentimento que eles têm, relatado inclusive por André Luiz, no livro Nosso Lar. O sentimento que impera nos umbrais é o vitimismo. Todos se acham vítimas. É o sentimento de autopiedade. O pior sentimento que existe é a autopiedade. Quando a pessoa tem dó de si mesma. Assim como o pior doente é aquele doente que gosta da doença. Não é? Parece que ele está trocando figurinha com o outro quando fala da sua doença, né? Certo? Se anima. Eu fui procurar o médico, tomei esse, aquele remédio. E a doença é o assunto. Passa a ser o assunto dele. É também uma obsessão. Pode caracterizar uma obsessão, não é? Uma vez eu recebi uma senhora no atendimento fraterno. Vocês veem como é importante a postura mental, né? A pessoa foi lá no atendimento, eu perguntei para ela: está tudo bem? Ela falou: estou ótima. Não é difícil a pessoa ir no atendimento fraterno dizer que está ótima, né? É muito difícil, geralmente são problemas, não é? E ela estava com uma erisipela muito dolorosa, né? Ela falou assim: é a minha perna que não vai muito bem, como se fosse um parente, um amigo, assim, sabe? Não era com ela, né? Você vê, é a postura mental, né? Quer dizer, ela intimamente estava ótima, a perna que não estava bem. Ela não é a perna, ela é muito mais do que a perna, não é? Então, quando nós vemos posturas como essa, percebemos o seguinte, que a nossa conduta vai ser fundamental para nós nos libertarmos ou aumentarmos as ações obsessivas que nós possamos ter. E a prece? A prece é um outro recurso dado por Deus para nos libertarmos das obsessões, porque às vezes a pessoa não tem força, certo? Quando a pessoa está muito perturbada, ela não consegue nem fazer prece. Então, vamos dar primeiro uma dica. Se você está numa situação que não consegue fazer prece, o que não é bom, porque pode abrir portas para obsessões também, mentalize Jesus. Só pensar nele, você já está fazendo uma prece. Entende? Porque faça uma experiência. Quando nós conversamos com alguém, ou quando nós falamos de algum assunto, você pode falar daquele assunto e pensar em outra coisa, não pode? Você pode pensar em algum compromisso que você tem que ir, assim por diante. Mentalize Jesus, vocês vão ver que só cabe Ele em sua mente. E quando vocês pensam em Jesus, advém uma paz, não é? Uma força muito grande. Sabe o que vocês estão sentindo? A força real de Jesus. Porque o seu campo mental abrange todo o planeta Terra. Ao pensar nele, ele está com você, não é? Então, essa paz que você pensa não vem de nenhum lugar a não ser da própria força dele. Então, é uma experiência interessante para nós fazermos. A eficácia da prece, estudado por Allan Kardec, nos diz assim, que a prece, ela é justamente elevamos o pensamento, modificamos nosso panorama vibratório e podemos nos proteger das ações, inclusive obsessivas, certo? Mas não só a prece, a conduta mais edificante, nós comentamos aqui o palavreado chulo, abstenha-se do palavreado chulo, ele não acrescenta absolutamente nada.
Dá para imaginar que os obsessores adoram palavrões, né? Não dá para imaginar isso? É o ambiente que eles transitam. É a questão aqui, valorizemos este aparelho vocálico maravilhoso dado por Deus. Não vamos intoxicá-lo com palavras de baixo calão. Que atrás da palavra tem o pensamento, não é? Estava comentando que isso se tornou algo comum na humanidade, mas nós não devemos ir com as massas. As massas estão equivocadas, mas é imperioso nós irmos com Jesus. Eu estava certa vez num ônibus, sentado, e duas mocinhas na minha frente que pareciam duas estátuas de porcelana. Então, tanta pureza, as duas, né? Mas quando elas abriram a boca, meu Deus do céu, foi um desastre. Nada que se aproveitava, falado ali. Palavrões assim de uma intensidade inimaginável. Então vejam, às vezes a pessoa por fora socialmente é perfeita, não é? Você vê a pessoa andando pelas ruas, a pessoa mora bem, tem o seu veículo, tem um bom emprego, boas roupas, mas por dentro a vibração está péssima. Está péssima. Quantas pessoas que falam que tem tudo, mas sentem um vazio interior muito grande, não é? É falta de servir, o espírito de serviço, não é? Uma vez uma senhora foi ao Chico e falou assim: Chico, eu quero me libertar deste obsessor que me acompanha há tantos anos. Aí o Chico disse assim: mas para que se libertar? Traz ele para aprender com a gente, certo? Então ela começou a frequentar ali o grupo da prece, começou a se evangelizar, começou a participar dos trabalhos, das atividades, das caravanas sociais. Ela foi melhorando. Aquele espírito ligado a ela do passado foi observando sua atitude nova, foi ficando envergonhado e se libertou dela. E ajudou aquele espírito também. Porque as subjugações que nós comentamos, geralmente também são vínculos do passado, perseguições do passado, né? Encontra a pessoa aqui reencarnada e começa então a obsidiá-lo, não é? Então nós estamos nesta observação a respeito das obsessões e como nos libertar dela também. A prece é um importante instrumento, mas a prece tem que ser lógica. Como dizem a eficácia da prece, né? Tão importante aquele capítulo. Quando você faz a prece a Deus, os espíritos intermediários entre Deus e os homens vêm ao teu auxílio. Allan Kardec falava que a prece é um tipo de evocação que é feita, não é? Um tipo de evocação. E os espíritos, vendo a sua rogativa sincera, vêm ao seu encontro, eles te ajudam. Porque apesar de nós termos em nossa existência, passarmos por tudo aquilo que nós damos conta de passar, Deus ainda nos gera o recurso da prece quando fraquejamos. Então você pode fazer uma prece e pedir realmente auxílio quando você está com aquelas sugestões, quando você se sente decaído, quando você sente que está melancólico demais da conta, mais do que é geralmente, porque as obsessões potencializam, não é? Sempre assim, as obsessões potencializam os nossos equívocos, nos faz tomar atitudes ou agressivas, ou ridículas, ou atitudes que deixam o espírito anulado. As obsessões têm essa característica, não é? Então, a prece, você entra naquela recomendação do Cristo, que diz assim: orai e vigiai. Quando você ora, seu padrão mental aumenta, suas ondas mentais entram numa frequência que os espíritos ainda que estão passando por dificuldades não conseguem. E quando nós nos vigiamos, combatemos as más inclinações que ainda dormitam em nós.
que é o que realmente atrai os obsessores. Eles são simpáticos às nossas imperfeições. Por exemplo, um espírito melancólico, um espírito pessimista, vamos dizer. Já viram como uma pessoa pessimista adora conversar com outra pessimista? Eles adoram, eles ficam trocando figurinhas ali. Um pessimista detesta conversar com uma pessoa otimista. Detesta. Assim também é com os obsessores, com os espíritos do modo geral, não é? As afinidades se atraem, as afinidades se juntam, assim como nas imperfeições também se juntam. Agora, a prece tem que ser uma prece lógica. A pessoa está perturbada porque ela quer fechar um negócio e não consegue, negócio material. Não é uma prece lógica, não é? Não é uma prece lógica e também não é o que um benfeitor espiritual te forneceria. Porque se você está passando por alguma dificuldade, essa dificuldade, ela tem um motivo de ser. Atrás de cada dor existe um recado, o que não impede de você usar os recursos dados por Deus aqui na Terra, não é? Desde que sejam honestos, dignos, mas a pessoa, uma vez eu recebi uma senhora que pediu para que eu fizesse uma prece para o inquilino sair da casa. Aí eu fiquei pensando, só falta o inquilino aparecer para que eu faça uma prece para não sair da casa, né? Que podia acontecer também. Você vê uma prece lógica, e a senhora estava aflita com aquilo, estava desesperada com aquilo, entende? Então, aonde está seu tesouro, está seu coração, dizia Jesus. Nós temos que nos reencontrar a nós mesmos. Nós temos que impingir em nosso coração a chamada personalidade espiritual. Nós temos que ter a nossa própria personalidade espiritual evangelizada com os ensinos de Jesus. Porque aí nós não nos deixaremos levar pelas fascinações coletivas, pelos modismos, por sugestões completamente desequilibradas que nós vemos hoje em dia. Nós teremos a nossa própria personalidade espiritual. Quando algo aparece que não nos acrescenta, nós naturalmente rejeitamos. Naturalmente rejeitamos. E procuramos entender que o melhor caminho a ser seguido é cultivar em nosso coração a fraternidade e o amor. Sem amor, nada é possível. Tudo é efêmero sem amor. Nós precisamos viver uma vida em que podemos perceber que não estamos aqui a passeio, não estamos aqui de férias para usarmos a vida espiritual da forma que desejamos. Nós estamos aqui para nos reabilitarmos, para encontrarmos o nosso caminho, para combater as más inclinações. Aí a pessoa pode dizer assim, mas como é que eu vou combater as más inclinações em um mundo tão difícil como esse, que me dá tantos convites equivocados, que sugere tantos desequilíbrios? Como pode ser? Olha, quando nós estamos desencarnados, nós vamos para faixas evolutivas próprias ao nosso estado espiritual. Lá convivemos com espíritos mais ou menos do mesmo nível evolutivo que nós. Quando nós reencarnamos, mistura os seus níveis evolutivos, certo? Então, nós convivemos aqui com uma mescla de níveis evolutivos na Terra. O que isso vai proporcionar para o nosso espírito? Um exercício. Um exercício, porque para conviver com espíritos tão diferentes, você precisa cultivar a paciência, você precisa cultivar a tolerância, precisa cultivar a resignação, o perdão. Essas atitudes são atitudes para uma vida mais feliz. Resignação, perdão, paciência, tolerância. Então vejam, viver aqui na Terra é exercitar as conquistas do Espírito e adquiri-las também. Então por isso que a reencarnação é tão importante.
E por isso que Jesus disse assim: aquele que necessitar encontrar o reino dos céus, necessário é que renasça de novo. O que é do espírito é do espírito, o que é do corpo é do corpo. Ele estava falando da reencarnação, que à medida que nós experienciamos as reencarnações, nós vamos ampliando a nossa consciência, amadurecendo como espíritos, certo? Isso vai proporcionar um bem-estar espiritual cada vez maior. E aí ele traçava sempre como meta o reino dos céus. O reino dos céus não está nas paredes estreitas dos templos, também não está nas religiões, está em nosso coração. Quando nós ampliamos nossa consciência, nós encontramos o reino dos céus que está em nós. Por isso que é importante nós cultivarmos realmente os sentimentos produtivos em nossa vida. Nós somos donos do nosso interior. Espíritos desequilibrados existem por todos os lados, assim como existem espíritos equilibrados também. Então, esse estudo das obsessões nos mostra que vivemos em um mar vibratório. Para vivermos nesse mar vibratório, necessitamos realmente nos aprimorar como pessoas, nos evangelizar. Muito bem, acho que agora nós vamos para o intervalo, não é? Nós temos um intervalinho. Depois eu volto, falo mais umas 4 horas, tá bom? Não, vou falar mais uma hora e abrimos mais meia hora para o intervalo. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus.